Meus amigos, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre aval. Vamos lá. Aval é uma declaração cambial de garantia. É uma declaração tipicamente cambiária. Não existe aval ou a figura do avalista em contratos. A garantia fidejussória em contrato é fiança. A garantia fidejussória em títulos de crédito é aval. Ok? Aval, então, é uma declaração eventual, cambial e sucessiva, pela qual o avalista se coloca em posição de garantidor de determinada pessoa ou garantidor do criador, do emitente ou sacador daquele título de crédito. Ok? O aval, gente, em regra, deve ser lançado no anverso do título, ou seja, na frente do título. E segundo a Lei Uniforme de Genebra, uma assinatura simples, expressa, solta, no anverso do título, na frente do título, presume-se aval. Agora, ele também pode ser lançado no verso do título. Nós vimos na última aula que o local mais propício para o lançamento do endosso é no verso, mas nada impede que o aval também seja lançado no verso. Porém, se lançado no verso, ele deve ser identificado como tal, ou seja, bom por aval, avalizo a alguém ou simplesmente avalizo. Segundo a LUG, se o avalista não informar o nome da pessoa do avalizado, presume-se que ele está avalizando ou o sacador da letra de câmbio ou o emitente da nota promissória. Se eu, por exemplo, quiser avaliar um dos endossantes, eu tenho que informar qual endossante estou avalizando. Por exemplo, eu emito uma nota promissória e em nome ou em benefício de João. João, por sua vez, fazendo um negócio com Pedro, endossa esse título a Pedro. Pedro, por sua vez, por uma questão de garantia, pede a João que consiga um avalista seu. João consegue Joaquim e Joaquim lança no verso do título avalizo João, ou lança no anverso do título avalizo João. Esse é chamado aval em preto. O avalista informa o nome da pessoa do avalizado. O aval em branco não informa o nome da pessoa avalizada. Em regra, o aval em branco deve ser lançado no anverso do título. Pode ser lançado no verso? Pode, como disse, desde que o avalista informe. Avalizo, ou por aval, bom por aval. Assina e lança o seu CPF para se identificar. Perfeito? Gente, o aval pode ser parcial. Lembrando que o Código Civil proíbe aval parcial. Mas lá na primeira aula, o que nós falamos? Lembram? Nós dissemos que o Código Civil regula apenas os títulos atípicos. Ou seja, os títulos que não possuem lei própria. Agora, os títulos que possuem leis próprias são regidos por suas leis próprias. Assim, a LUG, regendo letra de câmbio e nota promissória, prevê a possibilidade do aval parcial. A lei de cheque prevê a possibilidade do aval parcial. Por exemplo, também a duplicata prevê também a possibilidade do aval parcial. Por quê? É aquela regra, quem pode o mais, pode o menos. Se eu, que vou figurar como avalista, posso avalizar 100% e responder 100% pelo valor do título, se eu souber, ou se eu tiver em consciência que se chamado a pagar aquele título não tenho condições de honrar o compromisso, posso limitar-me a avalizar o valor que eu consigo pagar. Por exemplo, o título é emitido no valor de R$10.000 e foi solicitado o meu aval. Eu não consigo pagar R$10.000. Logo, eu posso avalizar
esse título por 5 mil, por 2 mil, por 3 mil reais. E isso leva a quê? Leva ao fato de que eu me vinculo como avalista, ou daquele endossante, ou do sacador do título, ou do emitente do título, porém só serei chamado a pagar o valor que eu me obriguei, ou seja, 5 mil, 2 mil, 3 mil reais, ok? A LUG diz que o avalista responde da mesma maneira que a pessoa de seu avalizado, como diz a LUG. Isso significa que a pessoa do avalista assume obrigação idêntica à do avalizado, ou seja, se eu avalizo o terceiro endossante, eu me coloco na mesma situação na relação cambial. Ou seja, se eu for executado pelo beneficiário, pelo credor, eu poderei regressar contra a pessoa do meu avalizado, o segundo endossante, o primeiro endossante e o devedor principal. Se eu avalizo a pessoa do suposto sexto endossante, se executado e pagar o título, eu poderei regressar contra a pessoa do meu avalizado, o quinto endossante, o quarto endossante, o terceiro endossante, o segundo endossante, o primeiro endossante e o devedor principal do título. Olha, gente, o aval é uma coisa tão séria que, pela Lei Uniforme de Genebra, a obrigação do avalista continua mesmo havendo nulidade da obrigação do seu avalizado. O que é isso? Eu avalizo uma determinada pessoa. Quando foi executada essa pessoa, ela arguiu, por exemplo, incapacidade superveniente. A sentença, quando ela endossou esse título, havia uma sentença que a tornava incapaz para a prática dos atos civis. Logo, a obrigação dela é nula, mas a minha obrigação de pagar o título continua, porque a obrigação do avalista é autônoma e independente da obrigação do avalizado. Eu avalizei esse título porque eu quis, então eu serei executado, mesmo a obrigação que eu venha a avalizar seja nula, ok? Gente, ficamos aqui. Muito obrigado. Até a próxima.